Antes de eu apresentar o convidado, eu quero trazer um dado aqui. No Brasil, a cada ano são detectados aproximadamente 40 mil novos casos de câncer coloretal e são registradas cerca de 20 mil mortes pela doença. A colonoscopia é um dos exames mais utilizados para fazer o diagnóstico. Quem conversa conosco a partir de agora é o médico coloproctologista da Proctoclin, Dr. Milton Bergamo. Boa tarde, Dr. Milton. Bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde aos ouvintes do Café Expresso. É um prazer estar aí hoje com vocês, Briana. Que bacana, obrigada, viu, doutor? Eu sei que a sua agenda é corrida, o doutor parou tudo para nos atender nesse momento. E eu quero começar lhe perguntando, doutor, primeiro, o que é o câncer coloretal, o câncer de intestino, e quais os sintomas mais frequentes para já servirem aí de alerta a quem está nos ouvindo? O câncer de intestino, então, é o câncer que acomete principalmente o cólon, que é o intestino grosso. 99% das vezes, quando se fala em câncer de intestino, é o câncer do intestino grosso, do cólon, né? O adenocarcinoma, que é o câncer mais comum. Então, hoje é o segundo, dependendo em homens ou mulheres, o terceiro câncer mais comum, né? É um câncer que, se for olhar estatisticamente, metade dos pacientes se curam, né? Pouco mais da metade se cura, e infelizmente a outra metade não. Isso depende muito do diagnóstico precoce, porque ele é um câncer prevenível. Então, a colonoscopia, com a identificação de lesões pré-malignas e a remoção por colonoscopia, parece ser uma das intervenções que mais ajuda, né? Que mais evita, uma das intervenções mais com maior resultado em termos de prevenção de câncer. E, infelizmente, nós tivemos uma publicação, saiu em um jornal de grande tiragem no estado, sobre um estudo, gurias, que foi publicado agora no New England Journal of Medicine, que é um jornal importante de medicina, um estudo nórdico que foi conduzido principalmente pela Noruega e alguns países nórdicos, onde avalia, né, o impacto da colonoscopia na prevenção do câncer, que é uma medida já muito padronizada nas últimas 2 ou 3 décadas, e esse estudo tem muitas críticas. É um estudo que tem alguns problemas metodológicos, né, como toda pesquisa tem problemas metodológicos, e gerou alguns resultados que colocaram em dúvida o benefício da colonoscopia. Isso acaba sendo um desserviço à sociedade, porque pode desestimular as pessoas a fazerem exames, não é? Eu queria pedir a sua opinião como um especialista e uma referência aqui em Passo Fundo e região nessa área, né? A gente teve acesso a esse estudo que questiona, de fato, a eficácia da colonoscopia. Infelizmente, a gente vive também uma era com muito acesso à informação, mas às vezes ela gera desinformação. Então, qual é o seu parecer como um especialista dessa área com relação à eficácia da colonoscopia? Isso, após a publicação desse estudo, então gerou um certo tumulto entre as diversas sociedades, e já tem algumas opiniões da Sociedade Americana de Gastroenterologia, Sociedade Americana de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, onde foi feito, né, uma análise dessa publicação, desse estudo, e se viu graves problemas metodológicos, né, equipamentos de baixa qualidade na detecção, né, no fazer o exame para prevenção, e mesmo lá em países nórdicos, né, que é uma população de nível aquisitivo alto, alguns equipamentos de baixa qualidade, uma baixa adesão ao protocolo, ou seja, problemas metodológicos que inviabilizaram uma conclusão racional nesse estudo. Talvez esse estudo só causou problema e não benefício. Então, a opinião nossa como especialista, ouvindo a nossa sociedade, né, revisando esse estudo, ouvindo a opinião, né, dos nossos grupos técnicos que analisam os estudos de maneira crítica, que isso não deve ser levado em conta. As publicações anteriores, as recomendações anteriores seguem na atividade, né? Todas as pessoas acima de 50 anos, né, e a Sociedade Americana já baixou para 45 anos, devem fazer a sua colonoscopia de base, e se tiver histórico familiar, principalmente pai, mãe, irmãos, deve ficar mais atento ainda e muitas vezes iniciar até 10 anos antes do que o familiar que teve, né? Por exemplo, minha mãe teve aos 45 anos, então talvez aos 35 já vai iniciar, né? E principalmente procurar o médico orientações que tem algumas síndromes genéticas, que chega a ser uma situação ainda um pouco mais delicada.
podendo ter que adequar ainda mais essa prevenção. Agora, doutor, entendido completamente aí com a sua fala, não é? Agora, pensando em um diagnóstico positivo, né, de alguma doença, de algum problema, hoje nós temos alternativas, tratamentos minimamente invasivos. Isso, o câncer coloretal, como qualquer câncer, o ideal é que seja tratado por uma equipe multidisciplinar, uma equipe habituada num centro de câncer, né, onde tenha oncologista clínico, radiologista, radioterapeuta, cirurgiões afeitos ao tratamento, porque isso aumenta a chance de cura, aumenta a sobrevida. Então, sempre escolher um local adequado, né, com profissionais treinados e gabaritados, capacitados a atender esse tipo de paciente e as suas complexidades, porque são tratamentos que envolvem quimioterapia, cirurgia, radioterapia, e hoje na cirurgia, principalmente em Passo Fundo, nós devemos fazer parte logo com o primeiro robô, né, da região. Atualmente a gente tem feito isso em Porto Alegre, a gente tem oferecido, além da cirurgia laparoscópica, nos últimos 10, 15 anos, agora a gente oferece também a cirurgia robótica, né? No momento a gente tem que fazer isso em Porto Alegre, mas logo, no início do ano que vem, teremos também a disponibilidade de tratamento cirúrgico por cirurgia robótica em Passo Fundo. Então é algo que anima bastante a gente. Que bacana, eu queria ter lhe perguntado isso. Então ainda não temos robótica nesta área em Passo Fundo, mas já com uma perspectiva de logo ali em 2023 ter essa alternativa. Sim, logo teremos disponível já na cidade. Isso são técnicas que ajudam a pessoa a retomar a sua vida mais rapidamente ao trabalho, né? Cirurgias menos agressivas, um melhor controle, né, da situação. Então isso é algo que é uma revolução nos últimos anos no tratamento do câncer, e principalmente no câncer do reto, com essas novas alternativas minimamente invasivas. Doutor, só para a gente fechar o nosso papo aí, que sinais de alerta o senhor traz a quem nos acompanha nesse momento, sinais que indicam que você precisa buscar uma consulta médica, um exame, uma orientação adequada? Infelizmente, o câncer coloretal é um câncer que dá sintomas muito tardiamente, né? Sangramento, dor, cólicas, alterações do hábito intestinal. A pessoa tinha um padrão e há uma mudança. Seja era constipado, ficou mais solto, era mais solto, ficou constipado, sangramento, cólicas, deve procurar o seu médico. Mas mais importante ainda é a pessoa que fazer a prevenção a partir da meia-idade, dos 50 anos ou 45, né, de acordo com as últimas recomendações, melhores recomendações, e principalmente se há história familiar. Esse é o fator mais importante. História familiar deve ter uma atenção especial dos demais familiares. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Eu sei que você está em deslocamento aí. Boa viagem, viu? E até breve. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo, que bacana. Olha que papo importante aí com o doutor Milton Bergamo, ele que é médico coloproctologista da Proctoclin, Cris. E ele disse que é o terceiro câncer mais comum, né? E várias informações importantes aí também na programação.